Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as articulações dos membros inferiores. Quando a gente fala sobre as articulações dos membros inferiores, nós vamos ver três situações. Primeiro, a articulação do quadril, depois o joelho e para finalizar as articulações tarso, metatarso e falanges. Tá? E a gente vai ver algumas situações que são parecidas e outras que são diferentes entre elas. Para relembrar então novamente, nós estamos falando sobre o esqueleto apendicular de membros inferiores, esse em amarelo que está aqui embaixo com a seta. Tá? Nós já vimos o esqueleto axial e já vimos o esqueleto apendicular superior. Então, quando a gente entra na articulação do quadril, a gente está falando sobre essas estruturas que envolvem da cintura pélvica para baixo. Então, quando a gente fala dessa região, a gente fala de alguns tipos de articulações. A articulação entre o sacro, que é um osso axial, né, os ossos axiais, com os apendiculares inferiores, que são os ossos do ilíaco. Né? O ilíaco é a região pélvica propriamente dita. Então, a gente pega toda essa região junto da sínfise púbica, que em outro vídeo já comentei o que é uma articulação de sínfise púbica, tá? E a região do acetábulo, que é onde vai encaixar a cabeça do fêmur ali no quadril também. Só para a gente poder começar então, essa articulação que eu acabei de falar, né, entre a cabeça do fêmur e o quadril, fica na região do acetábulo, né, tem os ligamentos que prendem a cabeça ali, e além disso tem uma cápsula articular, porque é uma articulação sinovial, então ela tem cápsula, ela tem líquido sinovial ali dentro. Os ligamentos que a gente consegue encontrar por fora, olhando assim a região do quadril, nós encontramos três ligamentos principais. Nós conseguimos encontrar o pulbo femoral, o próprio nome já fala, liga a região púbica até o fêmur. Nós também encontramos o iliofemoral, que liga a região do ilho ao fêmur. E nós conseguimos encontrar também o isquiofemoral, a região dos isquios ao fêmur. Quem são essas regiões? Se a gente pegar a região pélvica, ela é formada por três ossos que se juntam. Então, a gente tem ilho, isquio e pubis. Então, a gente tem o ilho, a parte plana, o isquio, a parte posterior, e a pubis, a região pubiana, onde ficam os pelos pubianos, onde fica a região genital, que é na parte da frente do quadril. Além desses três ligamentos, a gente também tem o ligamento da fóvea, que é um ligamento interno que fica dentro da cabeça do fêmur e liga a região do acetábulo ali. Tá? Então, esse ligamento é importante porque ele garante a estabilidade no quadril. Diferente do ombro, que a gente tem uma tendência, a gente pode luxar, o quadril dificilmente a gente luxa, só em situações mais extremas, tanto no esporte como em acidentes. Tá? Além disso, a gente consegue também ver uma bolsa iliopectínea, ou seja, né, uma região que tem uma bolsa sinovial, né, assim como a gente tem no ombro, no cotovelo, né, e serve ali para amortecimento de impacto. Os movimentos possíveis. A articulação do quadril é uma articulação triaxial, então assim como no ombro, ela faz três tipos de movimento. Ela faz flexão e extensão, hiperextensão e abdução, adução e as rotações interna e externa. Então são os movimentos que a gente consegue ver. Já o joelho, ele é uma articulação bem dinâmica, né? Então a gente consegue ver no joelho o encontro entre os ossos do fêmur, tíbia, fíbula com patela. Tá? Nessa região a gente vai ter uma cartilagem na região dos côndilos femorais, né? Como se fosse uma bolsa de proteção. Temos meniscos ali e temos ligamentos colaterais, né? Colateral fibular, colateral tibial e os ligamentos cruzados anterior e posterior. Tá? A gente consegue ver de maneira mais nítida aqui. Aqui junto com a patela, com o tendão infrapatelar, os ligamentos patelares, a gente consegue ver os ligamentos colaterais que eu falei aqui. A fíbula, que é um osso que a gente só consegue ver nessas formas aqui, porque ela é preenchida de músculos em volta. A tíbia é aquele osso da canela, então a gente vê com mais facilidade. E aqui a gente vê ele de frente. Ó, a patela está aqui em cima, aquela cartilagem que a gente mostrou. Os ligamentos cruzado anterior e posterior ali. Os meniscos, e aí a gente tem menisco lateral e menisco medial, só saber a localização deles também. E os ligamentos colateral medial e colateral lateral ali a gente consegue ver. Aqui o joelho na vista posterior. A gente também vê ligamento cruzado anterior, ó, ligamento cruzado posterior. Nós também vemos ligamento colateral fibular, né, ou colateral lateral, e o colateral medial ou colateral tibial. Por que você está falando esses dois nomes? Porque dependendo do livro em que você está, você vai ver ele como colateral tibial ou colateral medial. Tá? Os dois nomes servem, os dois estão certos. Aqui a gente vê a patela separadamente. Tá? Por que isso? A patela tem uma base na parte superior e um ápice na base inferior, porque ela forma mais ou menos um triângulo. Né? E tem toda uma razão para isso. Qual é a razão? A gente tem 4 músculos se prendendo na parte superior, na base da patela.
Esses 4 músculos são os músculos do quadríceps, né? Vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto da coxa. Todos eles se prendem aqui, então precisa de uma superfície um pouquinho maior. E embaixo a gente tem o ligamento ou tendão infrapatelar, tá? Então é uma área mais estreita, então pode ser uma região mais pontiaguda. Movimentos que a gente consegue fazer com o joelho. É um movimento de dobradiça, em gínglimo, tá? Então só flexão e extensão de joelho. Outros movimentos a gente não faz com o joelho, a gente faz usando o quadril ou o pé. E aqui a gente tem a articulação do pé ou a articulação do tarso. Nela a gente vai ter o encontro de tíbia e fíbula com os ossos da região do tarso, começando pelo talos. E aí a gente tem o talocrural, né? É quase um trava-língua, mas é a região do tornozelo nosso. Além disso, nós temos as tarso-metatársicas, as metatarsofalângicas e as interfalângicas. Os nomes nada mais são do que divisões de áreas do nosso pé. Então, metatársico é entre os ossos do tarso com o metatarso, que é a planta do pé. As metatarsofalângicas é entre a planta do pé e as primeiras falanges, os primeiros dedos. E as interfalângicas é entre os dedos, tá? Que movimentos que a gente consegue fazer com o pé? Primeiro, a gente consegue fazer a plantiflexão e a dorsiflexão, né, que são aqui, no caso, a flexão plantar e a dorsiflexão. A dorsiflexão é quando eu toco apenas o tornozelo no chão. A plantiflexão, a ponta do pé no chão. Nós temos também a inversão e a eversão, né, os movimentos de inclinação do pé para medialmente ou lateralmente. Então a gente consegue ver aqui alguns outros movimentos. Ó, as extensões dos dedos, quando eu estendo os dedos, a abdução desses dedos, a flexão dos dedos e a adução dos dedos. São movimentos possíveis de se fazer com aquele monte de ossinhos que a gente tem ali, né? Quanto mais ossos, mais movimentos. Ligamentos que a gente tem no pé, uma variedade de ligamentos, mas o que se destaca ali, ó, a gente tem o talo fibular anterior e posterior, tá? E lembrando que os nomes dos ligamentos, eles costumam usar os nomes entre os ossos, então talos, né, e a fíbula anteriormente, talo e fíbula posteriormente, então a gente está falando dos nomes dos ossos. Né? Ligamento calcâneo fibular, também ele fala do osso calcâneo com a fíbula. Tá? E o ligamento deltoide aqui do outro lado, que é na parte medial. Outros ligamentos que a gente consegue ver, ó, são os ligamentos que mais se destacam. Então a gente tem o tíbio fibular posterior, tíbio fibular anterior, né, que são esses aqui, ó. O talo fibular posterior, talo fibular anterior e o calcâneo fibular. Aqui a gente vê eles isoladamente, né? São os ligamentos que a gente acaba vendo mais e que acaba tendo mais lesão, na verdade. Aqui na parte posterior, ó, então a gente tem o ligamento interósseo ou membrana interóssea. Para que serve? Ele mantém tíbia e fíbula estáveis, então elas não se afastam muito e nem se aproximam muito. O ligamento deltoide fica na parte medial ali que a gente comentou, o tíbulo fibular posterior, talo fibular e o calcâneo fibular que a gente já tinha comentado. E aí, para retomar a nossa aula de hoje, eu faço a pergunta para vocês, então, né, o que você entendeu da aula de hoje? Né, o que eu consigo lembrar de imediato agora se eu pausar o vídeo? E aí, na sequência, onde encontramos o ligamento da fóvea, que eu comentei lá em um determinado momento do vídeo, lá a gente falou sobre ele. Quais são os principais ligamentos do tarso? Né, e a gente falou ele umas 2 vezes ali. Na página 30 da apostila a gente tem algumas atividades, né? Então a gente tem alguns resumos e definições, sugestões de livros e sites de acesso. Eu fico por aqui e até a próxima aula.